A palavra que eu quero compartilhar, e é difícil quando alguém te escala, né, Júlio? Ele falou isso quarta-feira. Quando ligaram para ele estava escalado no final do mês, aí faltou alguém, aí ligaram para Júlio. Mas eu lembro de um pastor meu, do passado, na minha caminhada, que ele falou que a gente, um dia ele falou assim, ele me escalou para pregar. Pregar não, não sei pregar, para compartilhar a palavra. E ele falou para mim assim, você, eu falei, pastor, mas eu não estou pronto. Pega você desprevenido, não pegou Júlio. Ele falou assim, mas o profeta de Deus, o homem de Deus tem que estar pronto. Porque a palavra não é minha, mas a palavra é de Deus. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? Então eu falei, o que eu vou falar? Né? Você toma aquele susto, dá aquele frio na barriga, porque a palavra é de Deus, a igreja é de Deus, e você não pode estar vindo aqui na frente e falar qualquer coisa. Você precisa viver. E quando Deus coloca uma palavra no nosso coração, primeiramente Ele está falando para mim, para você. Deus, questionamos as promessas. Deus me prometeu isso, me prometeu aquilo. O irmão, Deus usou o irmão para falar isso comigo. Mas por que não acontece? Porque nós oramos pouco. E o que a palavra que Deus colocou nessa manhã é sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Uma oração que até quem não é cristão ímpio sabe de qual é salteado. Jogadores de futebol oram muito no vestiário quando vai entrar em campo. Mas depois que o juiz apita o jogo, Mateus 9, 6, de 9 a 13. Mateus 6. De 9 a 13. Vamos lá todos ler, como a Yara falou? Portanto, vos orai assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, a glória e para sempre. Essa oração é uma oração modelo que Jesus deixou, compartilhou com seus discípulos. Nós podemos ver um exemplo de quanto Jesus orava, de quanto Jesus, primeiramente, quando ele foi batizado, nós sabemos que desde lá no início já foi profetizado que Jesus viria, desde lá no início de Adão. Deus não tem plano B, Deus tem plano A. Sabemos que lá no Éden, Adão pecou, foi expulso do Éden, mas Deus continuou com o seu projeto, continuou com os seus planos. E através dos profetas, Jesus viria. É o plano da salvação, o plano eterno de Deus. Então, amados, o que Jesus fez? Tanto ele orava. Eu vou usar uma palavra, que Billy Graham fez, cruzadas evangelísticas. Eu quero dizer que Jesus também fez uma cruzada evangelística. Onde Jesus estava, tinha uma multidão. Quando ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias. Orou, jejuou, em comunhão com o Pai. Então, oração fala de comunhão, oração fala de relacionamento, de a proximidade do Pai. E
E Jesus provocou esse desejo no coração dos seus discípulos. Porque nós sabemos que em todo lugar que ele estava, acontecia as curas, milagres, né? E Jesus dispensava a multidão, dispensava os discípulos. Várias passagens de Mateus a João, nos Evangelhos, nós podemos ler isso e isso. Ele ficava orando, deixava os seus discípulos ir, a multidão ir, daqui a pouco se encontrava de novo. E isso provocou de Jesus ensinar essa oração. Por que Jesus, na montanha, o Lucas fala também disso, e provocou isso. Chega para Jesus, ensina a orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Como que nós deveríamos se relacionar com o Pai? Como nós deveríamos se comportar diante do Pai? Ter esse acesso a Ele. E Jesus, antes disso, também ele exortou os seus discípulos. Ele, acredito que nem exortou, ele orientou que os discípulos não fossem como os hipócritas, como os escribas, os fariseus, os gentios que iam para a praça orar. Às vezes, com os rostos desfigurados por causa do jejum, mas ia se amostrar. Mas a palavra de Deus fala também que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, só você e ele, em tete a tete, num relacionamento, na proximidade. Porque quando fala de quarto, literalmente é quarto, fecha a porta. Mas pode ser na sala. Eu oro muito na sala. Tem um cantinho lá no meu sofá, que está até o sofá bem amassado, está meio por cá, todo sentado ali de manhã cedo. Então, onde você se sentir melhor. Mas aquele momento que você tirar para orar, mas, quando fala em fecha a porta, é para que nada venha te atrapalhar, para que nada venha interferir naquele momento desse relacionamento, dessa comunhão, dessa intimidade, de você se abrir, porque nós podemos diante do Pai falar das nossas vergonhas, que às vezes nós não falamos com os nossos pastores, não falamos com os nossos conselheiros, não falamos com os nossos líderes, das nossas vergonhas, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas crueldades. Nós temos vergonha, mas lá no secreto, lá no quarto, você pode se abrir para Ele. Isso não vai interferir em nada do seu relacionamento com Ele, não vai te diminuir em nada, só vai te engrandecer. Quando nós colocamos nessa posição, que é filho, nós cantamos aqui, como é bom a gente ter certeza dessa convicção que somos filhos, temos certeza dessa paternidade. Eu não fui criado por pai, a minha esposa não foi criada por pai, eu fui criado próximo, não, mas nós precisamos ter uma referência. Quando você não tem a referência do pai, você tem dificuldade de ter Deus como pai. Mas quando nós temos essa certeza dessa paternidade, nós cantamos que nós somos filhos, somos escolhidos, somos separados. Como é bom isso, amados. Mas deixa eu voltar. O Pai Nosso, ensinado por Jesus no modelo perfeito de oração, está nos ensinando como devemos dirigir as nossas orações a Deus. A oração do Pai Nosso não é uma forma mágica, nós não precisamos ter de repetidas palavras por palavras para funcionar, mas é um guia, uma orientação para orar ao Senhor. Jesus mostrou através dessas orações quais os assuntos que devemos normalmente levar a Deus as nossas súplicas, que são, eu botei aqui 3 pedidos relacionados a Deus: sua honra, seu reino e a sua glória. E mais 3 pedidos: a necessidade humana, temporais e espirituais. Então essa oração do Pai Nosso está detalhada. Primeiro fala de honra, fala de reino e fala de glória.
A segunda fala da nossa necessidade, temporais e espirituais. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Poderia ter usado Senhor. Lá no Velho Testamento, nós chamamos de Senhor. Você não tem nenhuma parte do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, você não deve falar de Pai, você fala de Senhor. Então, Jesus poderia usar, de Deus, de Rei, ou qualquer outro título, mas preferiu usar a oração do Pai de Pai. Um rei pode não ter filhos. Um senhor pode não ter um filho. Mas não há pai sem seus filhos. Então, o que nós cantamos aqui, nós temos que ter essa certeza da paternidade, que nós somos filhos de Deus. Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é sustentador de todas as coisas. Ele é eternamente Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de todos os seres criados, mas decidiu adotar crentes em Jesus como filhos também, Ele nos adotou. Nós não tínhamos direito a nada, nós estávamos condenados, mas através de Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz, o Senhor nos adotou como filhos amados, como irmão de Jesus. Outro pormenor interessante é Jesus ter usado nosso pronome plural, pronome do plural. Isso nos faz lembrar da dimensão comunitária da oração. Nosso Pai do céu veio como irmãos em Cristo, por isso também devemos viver, orar uns pelos outros como família. A expressão Pai Nosso não nos impede de usar meu Pai, Abba Pai, Papaizinho. Nada impede disso, irmãos. Esse relacionamento. Eu não sou contra alguém que ora de outra forma, porque ainda não tem entendimento dessa intimidade. Bota Deus tão longe, mas fala que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar, em todo momento, em toda hora, em todos os segundos. Ele está no céu, mas Ele está aqui, porque eu creio na promessa de Deus. Fala que onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, eu estarei no meio de vós. O Espírito Santo de Deus está aqui. Quando os irmãos estavam orando, eu senti o céu, eu senti os anjos do Senhor aqui, quando nós estamos adorando a Deus, declarando que nós somos filhos, declarando que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é eterno. Então nada nos impede de chamar de Pai. As nossas orações pessoais, solitárias, mas um testemunho público e reconhecido, com reconhecimento da paternidade de Deus sobre nós. Não temos um Deus exclusivo ou particularmente nosso, mas Ele é um Pai de todos, que gozamos desse privilégio de compartilhar por todos os filhos na grande família de Deus. Ele é um Deus Pai, Pai nosso, de todos, da humanidade da Terra, com mais de 7 bilhões de pessoas. Ele é Pai. Quando nós reconhecemos, pedimos perdão aos nossos pecados, reconhecemos essa grandeza, reconhecemos que Ele é Deus. Então Ele é Pai nosso, não um Pai meu particular, não seu Pai particular, mas é nosso. Em todos os momentos, quando nesse momento nós estamos reunidos em nome dEle, estamos declarando que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor. A segunda parte, está no céu. Essa palavra não limita a presença de Deus no céu. Ela apenas expressa a infinita grandeza e a glória do Senhor acima do universo, visível. Deus tem a sua presença no céu e na terra. Deuteronômio 4:39. Nenhum Deus do universo visível pode ser comparado ao Pai Celestial que habita no céu dos céus, no céu invisível.
acima do universo criado. Ele é supremo, Ele é exaltado na sua morada celestial. O Pai é distinto, superior a nós, e todos os pais da terra, e todos os falsos deuses e ídolos deste mundo. Jesus realça esse dado importante acerca do Pai que está no céu, para que a compreensão distorcida retifique que Deus é infinito, absoluto, incomparável. Um pouquinho de água. Aqui fala dos deuses falsos, né? Politeísmo ou panteísmo. O que significa isso? Algumas nações, né? Politeísmo significa a adoração de múltiplas divindades como parte de um mesmo sistema religioso. Religiões como o cristianismo e judaísmo pregam a experiência de apenas uma divindade, enquanto outros, como a nórdica, egípcia, a grega, têm vários deuses, cada um com a sua característica e função. Então nós sabemos que muitos países, às vezes não dá nem para acreditar, na face da terra, muitos países ainda não ouviram falar de Jesus. Muitos não ouviram falar de Jesus. Então a gente não dá nem para acreditar isso. Outros países são fechados para o Evangelho. Quando tentam entrar, ou quando conseguem entrar na Bíblia, às vezes é através de contrabando. Outros se reúnem debaixo da terra. Se dia eu vi uma reportagem que uma das maiores igrejas do mundo hoje está na China, um país comunista. As igrejas maiores que tem, às vezes, estão debaixo da terra. Tem lugares que dividem a página da Bíblia para ler nas matas, escondidas, as pessoas decoram quando se reúnem para falar os versículos, que são proibidos. E nós temos o privilégio de viver num país, num estado, numa cidade, que temos liberdade de pregar a palavra, de anunciar a palavra, em qualquer lugar que você estiver. Quantas vezes eu passei aqui na Avenida do Rio Barbosa, meus irmãos me pregando, e às vezes eu acho as pessoas loucas, estava ali em frente do banco, pregando. Aquele irmão eu conheço, o César, foi irmão meu lá da comunidade evangélica. E às vezes ele estava ali outros irmãos de outras igrejas, neopentecostal, pregando na rua. Mas nesses países, se pregar, são presos. Não tem essa liberdade. O panteísmo significa o quê? Doutrina filosófica característica por uma extrema aproximação e identificação total em Deus e o universo, concebida como realidade conexa ou uma única realidade integrada. O caso de Filipinos, não posso entender. Então, amados, ele está no céu, então não tem ninguém comparável, né? Distorcido entre Deus é infinito e absoluto, incomparável. Santificado seja o teu nome. Fala de uma referência, como eu vou me comportar diante de Deus? De Pai, de Pai, papaizinho. Mas santificado seja o teu nome. Ele é santo. Nós temos que ter essa referência, essa santidade de Deus. Pai nosso, Pai celestial, deve ser santificado pelos seus filhos. Isso significa que devemos glorificar a Deus, o nome de Deus, e tudo que fazemos ou pensamos, as nossas atitudes, relacionamento, enfim, tudo que honra extremamente o nome de Deus. Deus é santificado, honrado, glorificado, quando a sua existência é acreditada, quando a sua perfeição é amada, reverenciada nas nossas vidas. 1 Pedro 3,15 fala: e quanto as suas obras são admiradas, gloriosa tal como Ele é. Eu preciso reconhecer essa grandeza de Deus. Amém?
de Pai. Venha ao teu reino. Eu já falei aqui lá no início de Gênesis, né? O reino de Deus já começou lá. A chegada do reino de Deus tem como a ver com o seu glorioso, eterno, sobre todas as coisas. Deus é Rei divino, o seu reino espiritual, moral, real, o reino de Deus, ou o reino dos céus. O reino de Cristo já havia começado desde o início, mas foi inaugurado com a vinda de Jesus. Então, com o nascimento de Jesus, quando o anjo do Senhor anunciou a Maria, que ela ia gerar um filho, o Salvador do mundo. Então, o reino de Deus já começou sendo inaugurado aí. O avanço do reino do Senhor ao longo dos tempos, se Deus, através da aceitação, do reconhecimento de Deus como Rei e do cumprimento da expectativa messiânica com a chegada do Messias, Jesus Cristo, inaugurada a chegada do reino de Deus, que ainda prossegue até alcançar toda a sua plenitude final dos tempos. Somente aí, quando Cristo voltar em glória, o reino de Cristo estará estendido de forma completa a todos os povos e nações. Então vai demorar a gente acha que está próximo, porque a gente vê as coisas acontecendo, as tragédias, as coisas que têm acontecido nesse mundo afora. Mas enquanto não chegar o reino de Deus nessas nações que ainda não conhecem Jesus, Jesus não vai voltar. Precisa mais. Há pouco tempo nós vimos uma reportagem lá na cidade da Iara, no interior. Tem irmãos, uma escola de profeta, uma escola de pessoas sendo preparadas para ser mártir para esses países. As pessoas estão sendo preparadas para morrer pelo Evangelho. Estão sendo preparadas. Amado, esse Evangelho precisa impactar. Nós precisamos ser impactados. Porque os discípulos, quando pediu a Jesus para orar, eles foram impactados. E nós sabemos que quando ele foi impactado, foi depois da descida de Pentecostes, da descida do Espírito Santo de Deus. Antes do que? Jesus foi crucificado. O que aconteceu? Fugiram. Pedro negou, fugiram, se esconderam. As mulheres foram muito mais corajosas. Então, o terceiro dia elas foram lá. Jesus encontrou com elas. Os anjos falaram: ele não está aqui, está procurando quem? Não tem ninguém aqui. Ele já ressuscitou. E Jesus já tinha falado para eles que ele ia ressuscitar. O terceiro dia ele ia ressuscitar. E todos se esconderam, covardes. Como nós somos também, covardes. Deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de anunciar, deixamos de ir, temos vergonha, sou tímido. Mas a palavra dele fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E o que aconteceu? Depois desse Pentecostes, eles foram impactados. Não foram mais os mesmos. Algo sobrenatural aconteceu na vida daqueles homens. Nós sabemos da história. O primeiro mártir dos discípulos que estava lendo, Tiago, foi decapitado. Depois eu vou ler o versículo de Tiago ali. Aí você vai entender. Eu estava compartilhando com o cunhado na sexta-feira, eu estava estudando essa palavra, germinando, combinando. E quando eu li Tiago, eu fiquei assim: poxa, quem vai levantar de manhã, glorificar a Deus, dar pulo de alegria por causa da provação, por causa da luta, por causa da adversidade? Quem aqui se habilita a fazer isso? Começando comigo. Eu fiquei assim, eu ri, eu dei risada. Falei: poxa, como é que pode o cara glorificar a Deus com uma alegria? Porque a luta, a adversidade, a provação traz persistência. Nós precisamos persistir na oração. Nós precisamos perseverar. E a luta, ela traz essa perseverança. Quando nós temos certeza e convicção, quando nós estamos impactados com esse Evangelho de Jesus, com esse Evangelho que os apóstolos viveu, de dar a sua vida. Pedro
falou: olha, Ele me salvou, Ele me libertou, eu fui transformado, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Inverte essa cruz. Eu fico impressionado com isso, amado, porque eu não tenho vivido isso. Nós precisamos, amado, ser impactados com esse Evangelho. Algo que muda a história de uma nação, de uma cidade, de um estado. Quando nós somos impactados por esta palavra, como eles viveram. Mas precisa acontecer uma transformação, precisa acontecer uma vontade de querer, de ser impactado, de ter essa vida de oração. Porque quem não ora, amado, está morto. Quem não ora, está fora dessa comunhão, desse Evangelho. Através da oração, que nós somos impactados através da oração, é que Deus vai se revelar para nós. É lá no secreto, é aqui no culto, é no culto da noite, é no culto de quarta-feira, é no culto de libertação, é no momento do devocional, lendo lá o cenáculo, lendo nosso tempo com Deus. É nesse momento que nós vamos ser impactados. Eu quero viver esse Evangelho. Está falando com Yara. Está falando, compartilha comigo, não, porque de noite eu não quero ser influenciado porque você vai pregar. Mas eu estava dizendo assim: você, quando começa a viver essa palavra ruminando dentro de você, você não consegue guardar para você. Você quer compartilhar, você quer falar. Você dá risada. Você, sabe o que é, amado? É a alegria do Espírito Santo de Deus gerando isso no seu coração, te impactando. Fernando, eu quero você nessa posição. Eu quero que você ore mais. Você tem orado pouco. Uma hora só que você tem feito, seu devoção tem sido pouco. John Wesley parava 2 horas, amados. E às vezes nós não temos tempo. Porque o tempo que nós temos vivido tem roubado o nosso tempo com Deus. E esse tempo, quando é roubado, ele não volta mais. É segunda-feira, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, ele não volta mais. Se você não orou, mas você tem 24 horas. Ah, mas eu trabalho muito. É 24 horas mais. E às vezes a gente fala, eu sou aposentado. Mas antes falava 24 horas é pouco. É pouco. É porque eu não sei administrar meu tempo. Mas quando eu coloco Deus no primeiro lugar, aí meu dia vai ser melhor. Pode ter certeza disso, amados. Pode ter certeza disso. O dia que você colocar Deus no primeiro lugar, a palavra de Deus fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, e até mais coisas serão acrescentadas. Eu preciso confiar. Aqueles homens, os apóstolos, eles confiaram. Para não me importa se eu vou morrer. O Paulo falando, você viver para mim é Cristo, mas morrer para mim é Cristo. Não importa. Porque eu escolhi a melhor parte. E a melhor parte é estar do lado de Jesus. Não importa. Preocupar com o dia da manhã, pertence a Ele. Amém? Então esse é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus, irmãos. Querer viver esse reino, querer ser impactado, querer ser consumido por esse reino de Deus. A outra parte: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a minha vontade, porque a vontade de Deus é melhor para mim. Quando eu tenho conhecimento, eu vivo esse Evangelho, eu começo a ler mais a palavra, eu começo a orar mais a palavra, eu começo a ter mais a me aproximar mais de Deus, eu passo a ter esse entendimento, eu passo a ter essa revelação, que a vontade de Deus é melhor para mim. E às vezes nós deixamos a nossa vontade prevalecer. Já estou resumindo, nem vou ler mais o que eu estou lendo, eu vou resumir. Quantas vezes a nossa oração é uma chantagem? Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Porque eu sou dizimista. Porque eu sou ofertante. Porque eu vou todo dia nos cultos. Deus! Aí se Deus demora para ouvir essa oração, se afasta. Se tem um probleminha com o irmão, se afasta.
Mas isso é chantagem. E Deus jamais seria chantagem. A nossa oração tem que ser sincera com a oração do Pai Nosso. Ela tem que ser sincera. E Deus conhece a minha vontade. Momento certo, a hora certa. Quero dizer para os irmãos, testemunho de uma oração. 2023, 21. 4 de janeiro de 2021. Eu me determinei. Pandemia, lutas. Os meus 2 filhos mais velhos desempregados. Uma filha do coração que morava aí desempregada. Um sobrinho desempregado. E as condições nossas financeiras também não estavam boas, não estavam, não está, mas eu continuo confiando em Jeová Jireh, Deus da provisão, a fidelidade dele. E eu comecei a orar e determinei. Fui lá, peguei uma folha dessa na máquina de água e eu anotei, lá escrito. Comecei a orar. Mas a minha oração, Senhor, faça a tua vontade. A tua vontade é melhor para o meu filho Deus. A minha vontade é melhor para o meu filho Maicon. A sua vontade é melhor para a Fernanda, é melhor para a Liliane. Mas, Senhor, eu sei da tua fidelidade. A porta que tu abrir, ninguém fecha. A que fecha, também ninguém abre. Meu filho estava 1 ano, ele trabalha no offshore, trabalha embarcado, estava 7 anos no mercado. Trabalhando muito sem mais fora da profissão dele, que eles são mecânicos, industrial. E Deus comecei a orar. Maicon estava 6 meses desempregado. Liliane desempregada. Fernanda desempregada. Eu comecei a colocar diante deles nas nossas orações, Deus colocando, pedindo perdão e tal. 3 meses, Deus começou a responder às nossas orações. Aleluia. Meu filho mais velho encontrou um rapaz, hoje, vai 12 anos atrás, vai fazer 2 anos, mês que vem vai já estar de férias, vai fazer 2 anos na minha empresa, uma das melhores empresas de Macaé do Brasil, no sul do Egito, onde Deus coloca. Então, por isso eu tenho certeza, convicção das nossas orações que Deus responde. Então, nós submetemos à vontade de Deus, submetemos a andar em obediência àquilo que Deus tem colocado diante dos nossos caminhos. Ele conheceu um rapaz, trabalhando numa empresa, poucos meses. Mas esses 3 meses que o filho trabalhou, só pode ser Deus. Ele era do Rio, teve Macaé, meu filho foi bem hospitaleiro com ele. Mostrou a cidade, eu não lembro. Escreveu na nossa casa e tal. E cada um partiu do seu caminho. Passaram-se 10 anos. E meu filho sempre via nas redes sociais e tal, bem tranquilo, na Europa, viajando, papá. Meu filho aí, meu filho, falei, pô, 3 meses, cara, não é meu amigo, não é meu colega, nem sei. Deus é tremendo. Esse colega dele viu ele na rede social e entrou em contato com ele. E aí, Deus, como está você? Cara, estou desempregado, estou com uma filhinha pequena de 1 ano para criar, estou assim, estou assado. E esse filho falou o seu lamento dele. O cara falou, aguarda. E daqui a 1 mês eu te procuro, estava saindo mais vagas. E foi verdade, mas esse rapaz, ele falou, não, estou fora do mercado, estou assim e tal. E realmente, quem está fora do mercado, os cursos, tudo desatualizado. Amados, eu só vejo Deus nisso. Só vejo Deus nisso. Uma pessoa há 10 anos, fora de contato nenhum, e Deus levanta. Deus usa os homens do ímpio para abençoar. Então eu tenho certeza, eu tenho convicção de Deus, ouve a oração e responde. Meu filho hoje, mês que vem, lá porque para mim está de férias, eu falei 2 anos de Deus. Glória a Deus. Então, quando nós colocamos na vontade de Deus, Deus vai ouvir a sua oração, vai ouvir seu lamento, a sua súplica, e vai te responder no tempo certo, na hora certa, dele, não meu. Amém? Que hora que eu tenho que terminar, gente? Estou terminando.
você, amados, que Maicon tem pregado, Fernando tem pregado, a Liliane, Deus está abrindo nova porta, já abriu uma, já está abrindo outra. Então Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele é o já vai gerar mais a provisão. Amém? Meus 2 filhos, nas 2 melhores empresas do país e do mundo, Deus colocou eles lá. Pão nosso de cada dia. Aqui começa uma série de outros 3 pedidos que Jesus adicionou. Essa já é a segunda parte, amados. Eu falei do Pai, né? Falei do reino do céu, e agora nós vamos para a segunda parte. Pão nosso de cada dia começa uma série de outros 3 pedidos que Jesus adicionou no coração do Pai Nosso. Depois de pedir que Deus seja glorificado, que o seu reino venha a ser feita a sua vontade, agora podemos pedir sustento, conforto, necessário na vida do crente. Essas petições relacionadas essa necessidade humana: pão, perdão, proteção. Sempre o nosso pedido, né, irmãos? O pão nosso significa o pão natural, pão espiritual. Resume todas as nossas necessidades para a manutenção da nossa vida, do corpo e alma. Um pão honesto que seja realmente nosso. Lembramos dos outros ensinamentos de Jesus. Aí a gente fala, quando Jesus foi levado ao deserto e que Satanás, depois de 40 dias, Satanás se apresenta para ele. E há pouco tempo eu e a Ara estamos vendo um filme, nós temos visto um filme sobre a história de Jesus. E ali, né, o filme bota o ator, né, Jesus ali esgotado. Jesus ali realmente, né, há 40 dias sem beber, sem comer, Satanás se apresenta. É assim que ele faz comigo e com você, irmãos. É quando nós somos fracos na fé, quando nós deixamos então um pingo de dúvida na nossa mente e no nosso coração, porque a nossa oração não foi respondida, e Satanás se apresenta. Claro, você não é o filho de Deus. Aí quer dizer para você: você não é filho de Deus, você não é filho de Deus. Por que você está vivendo essa situação? Por que você está vivendo essa dificuldade? Seu Deus não deu o ouro da prata? Satanás é assim, ele estuda. Ele não mudou a estratégia dele lá no Éden. Não mudou. Ele continuou sendo o mesmo. Aí o que acontece? Aí Jesus mostra para ele: nem sobre o pão viverá o homem. Aleluia, aleluia. E quando a dificuldade pode estar difícil, ela profissional, às vezes a dispensa está vazia, tem prova disso, já vivi isso. Há muitos anos atrás, vou botar aí, acho que não é da época de você não, depois de 40 anos atrás, lá para os anos 80, um filho pequeno, Natal. É difícil, mano. Você está com uma situação financeira nos anos 80, a gente sabe, inflação a 80%, governo Sarney, né? E todo mundo vivia essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje também, no país. E você, e agora, Deus? Filhos de Natal esperam o quê? Presente, né? Você espera que tenha uma ceia para oferecer à sua família. Mas cadê? Aí daqui a pouco eu estou dormindo, eu já tinha acordado cedo, alguém bate no meu portão. Esse irmão faleceu agora há pouco tempo. Na época eu era membro da comunidade evangélica. O irmão bate na minha porta e fala: Deus mandou aqui te entregar essa oferta. Oh, aleluia. Mas, meu Deus, aleluia. Suprir a sua necessidade. E às vezes há algo dentro do nosso coração, uma insatisfação dentro do nosso coração, que nós não estamos satisfeitos com nada, mesmo sabendo que Deus é provedor, que Deus tem provisão, que Ele provê as coisas, que Ele supre a nossa necessidade.
mas há uma insatisfação no nosso coração. Sempre querer mais, nunca estar satisfeito com nada. Nunca. Sempre essa satisfação. Quantas vezes a gente vê reportagem, quer dizer, para os homens, quer dizer para as mulheres. As mulheres às vezes são mais vaidosas, mas os homens hoje também são vaidosos. Às vezes abre lá o guarda-roupa, abre lá o, como é que fala? O maior? O closet, né? 200 pares de sapatos, 200 roupas, né? Calça comprida, blusa, né? Vestido comprido, largo, apertado, né? Preto, branco, vermelho. Eu estou sem roupa para sair. Amor, vão sair? Não tem roupa. Como não tem, gente? O guarda-roupa está cheio. Como não tem? Tem roupa dentro da etiqueta, nem usou. Mas consumir, insatisfação do shopping, cartão de crédito. Depois fica enrolado. Sabe, irmãos? Mas lá no deserto, quando o povo estava lá, saiu, Deus usou Moisés lá no deserto, o que aconteceu? Deus supria a sua necessidade. Cada dia de um maná fresco. Cada dia. Então nós precisamos de um necessário. Nós temos que ter esse domínio próprio de repreender, em nome de Jesus, essa insatisfação. Deus se aborrece com isso, amados. Deus fica triste com isso. Eu tenho suprido a necessidade dela, eu tenho suprido a necessidade dele. Por que está até um carro, tem insatisfação? Não, quero comprar um carro zero, quero trocar. Amém, se você tem condição também, glória a Deus. Pelo menos você não vai, né, ter oficina. É caro dessa, mas carro velho hoje está caro. Seguro de carro hoje está caro, não nem mais vou trocar. Meu filho tem um Corolla 2010, 2011, foi ver agora 8.700. Falei, pai, não vou renovar o seguro, não, vou vender o carro. Vou pagar 10 de 800 reais? Não vou fazer isso, não. Mas se eu não carro, vou vender o carro, pai. Falei, é você que sabe das suas condições. Então, amado, nós temos que repreender isso, porque lá no deserto, o que aconteceu? Quantos eles guardaram? O Senhor falou assim: todos os dias eu vou suprir a sua necessidade diária. Aleluia. Todo dia. Aí chegou, o que aconteceu? Chegou lá no final de semana, guardou. Agora foi procurar o que aconteceu, estava cheio de bicho, porque não acreditava na palavra do Senhor. Então, vamos repreender, vamos rejeitar essa insatisfação. Então nós precisamos também buscar, amados, o pão espiritual. Então é através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum. Então essa é a nossa, esse pão espiritual. Nós precisamos, nós dependemos disso. Agora termina. Aí o final fala assim: teu é o reino. Aqui se mostra a convicção de que Deus é soberano em todo o domínio, em todo o total do universo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele governa sobre tudo. Teu é o poder. Cremos que o Pai Todo-Poderoso no céu e na terra tem o poder para realizar o que pedimos, né? Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas necessidades, mas Deus tudo pode. É o Deus do impossível. Tua é a glória. As nossas orações são ouvidas, atendidas para a honra e louvor de Deus, não nossa. A glória de Deus é demonstrada quando Ele provê as nossas necessidades. O louvor e gratidão ao Senhor serão celebrados, fazendo que o reino de Deus se amplie sobre a terra. Deus
firme nas lutas contra o pecado. Quando estamos lutando contra a tentação, podemos pedir força a Deus para fazer o que é certo. Deus é mais forte do que o pecado. Quando vencemos o pecado, mostramos o reino de Deus. Outra coisa, mas que eu não falei aqui, é sobre o perdão. Perdão é uma mão de mão dupla. Fala que nós perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Por que essa dificuldade, irmãos, de perdoar os nossos devedores? Nós queremos o perdão. Perdoa as nossas dívidas. Mas a oração fala, Jesus deixou. Mas também perdoa os nossos devedores. Eu tenho essa dificuldade. Por que nós temos essa dificuldade? Se eu quero o perdão de Deus, mas eu não consigo perdoar o irmão ou a irmã. E é sério isso. Se eu não fizer isso, amado, eu perdo a minha salvação. Você perde a sua salvação. É um mundo vai e volta. Eu preciso perdoar. Eu peço perdão, mas eu preciso perdoar, eu preciso liberar. Sabe por quê, amados? Quando eu não perdoo o irmão ou a irmã que me ofendeu, ou qualquer situação que aconteceu, o irmão, a irmã, eu ou você vão ficar presos na ignorância da Deus. Abre uma brecha para que Satanás gere no nosso coração mágoa, sentimento. Nós sabemos pelo estudo da ciência que às vezes gera um câncer quando eu não consigo perdoar. O próprio Davi falou isso lá em Salmos. Os seus ossos, quando eu não consigo. Traz enfermidade na alma, mágoa, sentimento que separa de Deus. E às vezes a coisa parece mais forte. Essa falta de Deus parece mais forte. Eu não consigo, mas eu preciso orar a Deus. Eu preciso quebrantar o meu coração. Mas eu só consigo quando eu tenho entendimento desta palavra. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. É fácil? Não. Mas é mandamento. Eu preciso obedecer, porque assim a palavra nos fala, nos ensina. Eu preciso liberar perdão do meu irmão, para que ele seja livre, para viver uma vida diante de Deus, na plenitude, na presença de Deus. Amém? Agora, irmão, eu vou falar umas frases aqui bem fortes. Quero que o irmão ou a irmã fique zangado comigo, mas se Deus colocou, eu vou falar. Há pouco tempo o Wagner, que foi no domingo, na quarta-feira, ele falou que estava dirigindo ali na linha verde ou azul e não sei se ele estava cansado, do nada ele botou o carro dele no piloto automático e Deus falou com ele. E eu lembrei disso. Nós, muitas vezes, estamos vivendo a nossa vida espiritual, a nossa vida do dia a dia no piloto automático. Eu, quando meu filho está embarcado todos os dias, eu pego ele no Visconde de Araújo, na Coronel de Lima, e levo lá atrás do eixo, lá perto do McDonald's, a minha netinha e a minha nora. Todos os dias, quando meu filho não está aqui. Amados, às vezes, durante o dia, eu vou para outro lugar. Quando eu passo ali do lado, eu entro com o carro para aquele caminho. Por quê? Está funcionando na minha mente, no meu cérebro, e todo dia eu faço aquele caminho. Isso é piloto automático. É como se eu mandando um carro bom, mas não precisa dirigir, deixa ele levar, vai levar. Então nós temos que ter cuidado da nossa vida espiritual. A correria, o dia a dia, o estresse, trabalho, dona de casa, fazer a comida, lavar roupa, todas as coisas, todos a fazer, está a fazer. E colocando a nossa vida no piloto automático. Quando chega de 10 horas, 11 horas, eu estou cansado, estou estressado, quero dormir. E passou o dia. Então nós temos que ter esse cuidado, de ter esse tempo.
Quero dizer para os irmãos que eu vou falar aqui, e acho que eu vou lembrar primeiro. Eu vou falar para vocês. O cristão que não ora, o cristão que ora pouco, ou não ora mais, essa pessoa está na UTI, em um estado terminal. Forte. Porque eu estou exposto, estou vulnerável às investidas de Satanás. Muitos oram para ser abençoados, mas não oram para ter um coração quebrantado. As poucas pessoas vêm aqui na frente, no apelo, pregações, que nossa igreja é uma igreja de profeta. Amém? Como Deus tem levantado homens e mulheres, né? Você viu esse tempo, quantas pessoas, assim, o que eu amo o pastor Rogério. Pastor Rogério foi um pai, e um pai para ela. Mas eu quero dizer para você que tem uma caminhada com o pastor Marcelo de 30 anos. A pastora Rogério tem uma caminhada com ele de 30 anos. Como ela falando nisso, nós caminhamos. Eu conheci o pastor, era da comunidade evangélica, depois vim para aqui, e estou até hoje aqui. E na época do pastor Marco Antônio, ele me enviou para tomar conta da congregação do aeroporto. Era lá perto do tratamento de esgoto. E trocou do pastor Antônio, foi embora, e o pastor Abimael. E o pastor Abimael veio fazer uma troca. Nessa época eu trabalhava. Eu trabalho como funcionário federal, no Ministério da Saúde, trabalhava com endemias. E eu trabalhava mais, eu ia todo dia e voltava. E o pastor chegou, não sei porquê, ele queria fazer uma troca. O pastor Marcelo trabalhava aqui, no corretor, fazendo a Petrobras, e tomava a congregação de Rio das Ostras. Ele queria fazer uma troca. Mandar eu para Rio das Ostras, mandar o pastor Marcelo para o aeroporto. Eu falei, amados, pastor, o senhor pode estar à vontade. Eu vou continuar no aeroporto. Conheço o pastor Marcelo, na época Marcelo, era pastor, Rosângela. Eu falei, eu vou continuar com eles, são meus amigos. Eu não sinto desejo no meu coração de ir para a Rio das Ostras, porque eu já trabalho fora. Como que eu vou dar assistência a Rio das Ostras aos irmãos lá? Então, continuei com o pastor. Fiz uma caminhada durante 2 ou 3 anos com o pastor Marcelo. Nós temos uma identificação muito grande com ele. E a partir daquele momento, Deus fez uma grande obra no aeroporto. Portanto, hoje tem uma catedral. Nós, nos anos 90, semeamos naquele lugar. Depois eu voltei para cá, o pastor Marcelo continuou, se tornou pastor, né, na igreja do jovem, pastor em Jardim Carioca, pastor em Casimiro, 12 anos lá em Barreto. Barreto é fruto da congregação do aeroporto. Barreto, fruto da congregação do aeroporto, na época nossa. Chegou os irmãos lá, eu nem sabia, descobri que tinha um terreno lá da Metodista. Mas posso fazer um culto ar livre lá? Eu falei, pode, mano. Pegar o evangelho. Você quer? Vai fazer isso amanhã? Glória a Deus, está aprovado, vai. E hoje tem uma igreja lá. Então, mas essa é dessa forma, né? Então nós precisamos orar. O crente que não ora é como um carro sem combustível, ele não se movimenta. O crente que não ora é como um fogão a lenha, sem lenha, ou fogão a gás sem gás. Não tem chama, não tem fogo. O que você vai fazer com isso se você acender? O crente, amados, cristão, precisa de fogo. Você precisa incendiar as pessoas que estão só. Você precisa de trabalho, na rua, no vizinho. Algo de diferente tem em você. Quando as pessoas olham para você, né, elas vão te a mais semelhança de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu oro mais, quando eu leio a palavra, quando eu jejuo mais, quando eu me aproximo mais da comunhão, mais eu sou parecido com Jesus. Mais eu estou próximo de Jesus. Então eu vou te parecer, eu vou ter essa imagem, nós vamos criar essa imagem. O que aconteceu com os discípulos quando foram prender Jesus? Precisou o quê? Juntos lá beijar. Que era tudo igual. Precisou alguém identificar, esse aqui é Jesus. Vamos prender ele. Mas ninguém sabia, era nós. Então, quando nós mais se aproximamos, mais nós somos próximos. Amém? Estou terminando.
Cristiano. Tem como botar o louvor? Só para terminar, vamos bastante nas nossas cabeças. E que você ouvisse a pessoa. Amém? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela paciência. Amém, amados?